Eu fiz denúncias e estou até pagando um preço alto por ter denunciado pessoas ligadas a times de futebol, a financeiras, a bancos, e depois as coisas foram aparecendo. Vocês estão lembrados quando eu trouxe para vocês uma informação de que teve uma reunião em Belo Horizonte e que desta reunião estava se discutindo porque tinha gente preocupado com o Vorcaro? Quem aqui está lembrado, né, dessa reunião? Digita 1 aqui, só para a gente separar do eu que eu perguntei aqui, né? Beija-Flor é corintiana, pelo jeito, né? Quem aqui está lembrado? Digita 1. Quando eu falei, gente, quais os interesses desses bancos e dessas financeiras? Ainda fiz relação a alguns bancos e mostrei que o Daniel Vorcaro é, né, um dos sócios lá do Atlético Mineiro. Eu quero ler aqui para vocês, eu não vou colocar porque eu fiz essa pergunta pela inteligência artificial do Gemini, e eu quero que depois vocês façam essa pesquisa que eu vou falar para vocês. Todos vocês estão acompanhando esses casos aí. E aí aparece o seguinte: hoje foi feita a liquidação do tal do fundo REAG. Vocês devem ter ouvido isso. A REAG é a gestora. É a gestora envolvidas nessas todas essas tramóias aí, falsificação de títulos, etc. e tal. A tal da REAG foi liquidada hoje pelo Banco Central. E vai sair muita coisa disso. Eu apenas pedi para vocês verem isso, né? Que vocês vão ver. E eu vou voltar a tocar nesse assunto, eu vou tocar nessa ferida, ninguém vai me calar, não. Se esses multimilionários que roubam o dinheiro de aposentado, fazem empréstimos consignados a juros extorsivos, praticamente agiotagem, se esses caras não vão calar minha boca, imagina as outras pessoas. Presta atenção nisso aqui, ó. A ligação entre REAG Gestora, a empresa de investimentos que teve sua liquidação decretada pelo Banco Central, e o Esporte Clube Corinthians, envolve o empresário João Carlos Mansur. A ligação entre REAG Gestora, a empresa de investimentos que teve sua liquidação decretada pelo Banco Central, e o Corinthians, envolve o empresário João Carlos Mansur, fundador da REAG, que tem influência no futebol e ligações com o clube, sendo um dos alvos da investigação de um esquema fraudulento com o Banco Master e fundos administrados pela REAG, com indícios de pulverização de dinheiro afetando figuras ligadas ao timão. Vejam até o final. Prestem atenção, nem pisca. Presta atenção, porque isso a imprensa está soltando de forma pulverizada, e são muitas informações e a gente está compilando todas elas para vocês. Presta atenção nisso aqui, ó. E na nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no caso Master, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou a segunda fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga fraudes envolvendo o Banco Master. Um dos alvos de busca e apreensão pela segunda vez é o banqueiro Daniel Vorcaro. A PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Essa ação é mais um capítulo na história do caso do Banco Master, que tem muitos personagens. Por isso eu vou te mostrar aqui quem são os principais alvos dessa segunda fase da operação. Agora vocês prestem atenção. Quem são os principais alvos? E aí vocês vão lembrar. Eu não vou falar, né? Eu não vou falar o nome da pessoa em si, né? Para não querer vir de novo, querer fechar canal, essas coisas. Isso daí que a esquerdalha faz, né? Mas prestem atenção, logo no final desse vídeo, quem que ela vai citar. E veja se eu já não tinha falado desse nome, também ligado ao futebol. Presta atenção. Daniel Vorcaro, dono do Master, é o principal alvo. Ele chegou a ser preso em novembro do ano passado, no dia em que seu banco foi liquidado pelo Banco Central. A empresa tinha crescido agressivamente, principalmente com a venda de CDBs que pagavam 140% do CDI. E olha só, o Vorcaro tinha presença ativa nas redes sociais ao lado da namorada e sempre em meio a muito glamour. Ele também patrocinava eventos no Brasil e no exterior e tem conexões que vão desde a ministros de Lula até aliados do Bolsonaro. Henrique Vorcaro, o fundador do grupo imobiliário Multipar, é pai de Daniel Vorcaro e atua no setor imobiliário e de saúde.
O empresário participou da venda do Hospital Promed para a Apvida por R$1,5 bilhão. Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, o empresário foi preso quando tentava embarcar para os Emirados Árabes Unidos. Ele é fundador e CEO da Moria Asset, um fundo de investimento em participações. Zettel ficou conhecido com marcas como a Oakberry de açaí e a Lessink, uma academia de luxo. E ele também é pastor da Igreja Lagoinha. Em 2022, ele doou R$3 milhões para a campanha de Jair Bolsonaro e foi a maior doação individual recebida pelo ex-presidente. E enviou R$2 milhões para a campanha de Tarcísio de Freitas. Natália Vorcaro Zettel, a irmã de Daniel Vorcaro, é diretora da Milo Investimentos e presidente da MGI Desenvolvimento Imobiliário, empresas investigadas por irregularidades em processos da CVM. Ela é casada com Fabiano e também é pastora na Igreja Lagoinha. Nelson Tanuri. Nascido na Bahia, ele começou a investir ainda nos anos 80. Ele é conhecido por adquirir participações em empresas em dificuldades ou envolvidas em disputas societárias. É investidor de empresas como a petroleira Prio, Supermercados Dia e a incorporadora Gafisa. João Carlos Mansur. Ele é fundador da gestora Reag, investigado em outras operações da Polícia Federal que apuram um esquema de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC. Ele também é membro efetivo do Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras. Presta atenção. Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras. Foi o mais votado na eleição do grupo em abril do ano passado, com 168 votos. E faz parte do grupo de apoio à presidente Leila Pereira. Espera aí, meus amigos. Por favor, me deem o crédito. Há um ano eu trouxe essa bomba. Há um ano eu falei isso. Por conta disso, eles estão indo para cima de mim. Percebam que todos eles, estão envolvidos. O que me fez falar para vocês que teve essa reunião em Belo Horizonte? Porque eu realmente recebi a fonte. A fonte me informou, está tendo uma reunião agora em Belo Horizonte, pessoas lá de dentro. Essa reunião foi trazida e pessoas que são opostas, bancos que são concorrentes, alguns deles que não se falavam há muito tempo, né? Envolvimento de financeiras. E quando eu trouxe isso, eu falei assim, olha, fulano está envolvido nisso, está acontecendo tal coisa. Aí vem a CPMI do INSS, a dita cuja da pessoa, não estou falando o nome, mas aí vocês pesquisem, foi blindada pelo governo federal e ninguém deixa ela prestar depoimento na CPMI. Depois eu vejo um banco de Minas Gerais fazendo acordo com o governo porque tinha feito descontos indevidos, não autorizados. E este banco de Minas Gerais é sócio com outro banco e mais o Vorcaro dentro da gestão do Atlético Mineiro. Eu falei assim, o que esses caras estão interessados em clubes de futebol? Por que esses caras estão interessados em clubes de futebol? O que o Corinthians está fazendo nessa história? E agora a gente descobre que um dos sujeitos é ligado também ao Palmeiras, braço direito da gestão da dona, da toda poderosa do Palmeiras, que é dona de uma financeira. E que as pessoas, os deputados e senadores estão tentando ouvir na CPMI, não conseguem ouvi-la, por blindagem do governo. Vocês entenderam como é mais embaixo a situação? Por que a gente tem que denunciar, a gente tem que falar? Nós temos que mostrar a verdade para vocês. É lamentável, mas o torcedor apaixonado do corintiano, aquele sócio torcedor que eles pegam dinheiro para colocar no time e tal, etc., pode se tornar uma das maiores vítimas desse esquema. Porque o dinheiro do estádio do Corinthians estava todo ele investido dentro dessa Reag. E quem que era o presidente do Corinthians quando fez toda essa transação com o Reag? Andrés Sanches, que foi deputado de qual partido?
PT. Aí você quer me dizer que é tudo coincidência. Vocês querem me convencer que é tudo coincidência, que nada disso tem a ver uma coisa com outra. Meus amigos, por isso o desespero desses celulares apreendidos. É irmão de ministro, dono de resort, é ministro com apartamento ou ex-ministro com apartamento em Miami, é outro ministro que mulher tem contrato de 120 milhões de reais, 129 milhões de reais, para não fazer nada com esse mesmo banco. A sujeira é muito grande. E nesse angu tem muito caroço.